Olá, gente! Hoje eu vou gravar um vídeo, já tem aí uns 3 meses eu acho que eu não gravo vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem me incomodado muito aí na internet, né? E eu vou falar um pouco sobre isso. Qual é o assunto? O que tem me incomodado muito, me entristecido e me preocupado? Né? São as pessoas, essa nova geração desse evangelho estranho que tá por aí. Eu sou aquela evangélica das antigas, tá? Mas eu passei pela fase, eu passei pela igreja evangélica, passei pela aqueles pessoal todo da, como é o nome? Que se veste demais, que tapa tudo aqui, eu esqueci da sã doutrina. Eu passei por tudo no cristianismo, viu, gente? Mas eu também alcancei lá muito atrás, quando eu era nova, bem novinha, quando eu era criança, na adolescência ali, quando eu era jovem, um evangelho maduro, um evangelho verdadeiro, né? Onde a gente buscava o Senhor, onde a gente buscava o batismo no Espírito Santo, onde a gente se batizava verdadeiramente, não só tomava banho. Com certeza tinha aqueles que tomavam banho, mas eram poucos, né? A gente era preparado para ser batizado. A gente, quando descia as águas, voltava mesmo do mergulho transformado, porque a gente levava as coisas a sério, né? Eu sou do tempo da igrejinha pequenininha, né? Onde o pastor tinha contato com as ovelhas. Esse dia eu estava falando com a minha irmã sobre um pastor, que era o pastor... Ah, esqueci o nome. Foi o meu primeiro pastor. Eu lembro que eu era bem criança e quando eu fui lá, que ele fez o apelo, eu digo assim, eu quero aceitar Jesus. Eu bem pequenininha, tinha o quê? 7 anos, a minha mãe falou que eu tinha 7 anos. Então eu fui com meus tios e aí ele pegou, segurou na minha mão, só eu aceitei nesse dia. Disse assim, segura a conversa, irmãzinha. Né? Então ele gostava de me dar oportunidade na igreja, eu cantava muitos louvores da Shirley Carvalhais e ele sempre me chamava para louvar. Antônio dos Santos, né? Ele já não está mais entre nós, já faz anos. Então eu estava conversando com a minha irmã, porque a minha irmã a gente aceitou também, a gente por um tempo, depois ela saiu e eu continuei, depois saí um pouco, saí aquele negócio todo. E ele era daquele tipo assim, gente, ele não trabalhava fora, mas ele não tinha luxo. Sabe qual era o luxo dele? O luxo dele era uma lanterna, tá? Porque era lá nos interior, lá Bahia, lá longe. Se tinha uma pessoa doente, ele ia visitar os irmãos lá da roça, tinha muitos irmãos da roça, né? E ele ia lá com uma lanterninha dele, meu tio às vezes ia com ele, se não tinha ninguém, ele ia sozinho. Então eu alcancei esse evangelho, entendeu? É por isso que hoje eu não consigo me enganar com esse evangelho e esse evangelho me preocupa. Porque o evangelho de hoje em dia, gente, cada um tem o seu próprio Deus. As pessoas vão criando. Por que essas pessoas criam o Deus delas? Porque elas não conhecem o evangelho verdadeiro, elas não conhecem o verdadeiro Deus. Então elas começam a inventar na mente. Esse evangelho aí contaminado, que está sobrando muito pouco, mas muito pouco mesmo, está tudo corrompido, né? E aí eles começam a criar na imaginação um Deus à sua imagem e semelhança. Eu estava olhando uma moça, eu fiquei muito triste com o que eu observei, né? Infelizmente ela foi abusada quando era criança e tal, e passou por umas coisas todas. E aí ela se converteu. Mas o Deus que ela criou na imaginação é um Deus, como ela não teve infância, né? Acabaram um maldito, acabou com a infância dela. Ela criou um Deus depois de adulta, ela já tem mais de 30 anos. Um Deus de desenho animado. Ele é um Deus fofinho, né? Que fica brincando com ela, fazendo gracinha. E ela é a menininha do papai, né? É uma coisa totalmente sem noção. E eu fico olhando para ela e eu fico triste, porque eu sei que ela é fruto desse evangelho corrompido que está por aí. Então cada um sai inventando o seu próprio Deus, porque o povo sai apresentando, né, esses pastores corruptos, esses profetas, esses missionários aí, esses lobos, na verdade, eles saem apresentando um Deus, né, que é aquele Deus da barganha,
É um Deus que está ali para servir a gente. Venha para a igreja, porque quando você vier, Deus vai fazer obra na tua vida. E aí eles começam a dar mensagem. Às vezes a pessoa entra na igreja, eles bombardeiam com aquelas mensagens. Olha, Deus tem uma obra na tua vida. Olha, Deus está mandando te falar que não quer você trabalhando para o homem. Deus quer você fazendo a obra. A pessoa começa a inventar na mente umas obras da cabeça dela, não vai trabalhar. Fica em casa gravando ali uns vídeos, uns negócios, e aí fica pedindo na internet, chorando miséria, e é uma coisa muito preocupante, né? Eu fico muito preocupada e fico triste com isso. Eu tenho 51 anos, trabalho igual uma mula, tá? Eu sou cozinheira, mas atualmente eu estou trabalhando de faxina e eu trabalho pra caramba. Antes disso aí eu acordo 3h40 da manhã, às vezes 3h35, eu levanto, gosto de fazer a meditação da palavra e para ir trabalhar, saio para ir trabalhar 10 para as 5, chego à noite em casa e eu chego tão cansada, que às vezes eu não consigo nem meditar do que eu estou lendo direito. Mas eu preciso trabalhar, porque Deus em nenhum momento mandou eu parar de trabalhar só porque eu estou gravando os vídeos. Eu não virei missionária porque eu gravo uns vídeos, eu não virei profeta, nem pastora, não tenho chamado para isso, embora Deus tenha me dado uma missão, mas é uma missão comum, que não me faz importante, não me elevou em nada. E eu vou continuar trabalhando. E se chegar um missionário, um profeta pulando para lá, pulando para cá, dizendo que, olha, Deus mandou você parar de trabalhar, eu vou mandar ele se converter. Eu não acredito nisso. Eu acho que muitas pessoas, irmãos, eu também estava lembrando essa semana de um pastor, que era o pastor Manuel. Esse viveu para a obra, ele não trabalhava fora. Esse homem morreu sem nada. Porque quando uma pessoa também, irmão, ele tem amor, ele tem sede para salvar pessoas, ele não acumula. Ele vai pegando e ele distribui, porque tem sempre um monte de gente necessitada. Então, esse negócio desses vasos que fica acumulando, comprando roupa de marca, enchendo a cara de botox, numa vaidade danada, isso aí não tem amor pelas almas, não, irmão. Tem não. Tem não. Quem tem amor pelas almas não acumula, não fica com essa preocupação exacerbada com aparência, não. Tá? Então, o pastor Manuel, ele morreu sem enxergar, e era um homem assim, que ele chegava no culto, estava lá todo dia. Quando terminava o culto, principalmente sábados, domingos e feriados, esse homem saía às vezes um frio insuportável, garoando. Ele terminava o culto, levava a família dele em casa e ia pregar a noite toda para as pessoas, né? Então era uma pessoa que se preocupava mesmo com a obra. Então são pessoas, irmão, a gente percebe quando... Não é que... Eu não estou falando que tem que ser... Ninguém tem que morrer na miséria, não tem que ter nada. Eu estou falando que uma pessoa que ama verdadeiramente almas, ele não acumula. E por que ele não acumula? Primeiro porque ele não tem apego às coisas materiais. E tudo que ele pega, ele divide. Ele não acumula, tá? A minha mãe é uma mulher que ela ganha o pouco dela, dá para ela sobreviver muito bem, porque ela é muito organizada com as suas contas, juntamente com o meu pai. E a minha mãe não acumula, porque a minha mãe está sempre vendo a necessidade das pessoas, ela está sempre dividindo. Ela poderia acumular, mas ela não consegue, porque a dor, a necessidade do próximo dela não deixa que ela acumule. É assim uma pessoa que tem amor ao próximo, né? E voltando ao pastor Manuel, ele tinha um problema de diabetes, e eu lembro que teve uma vez que ele ficou muito doente, né? Ele tinha se mudado, não estava mais nessa igreja que eu frequentei. E aí veio um grupo de irmãos e disse, olha, vamos visitar o pastor Manuel, porque ele está doente, e nós vamos lá, porque ele pode estar precisando de alguma coisa, vamos levar umas coisas para ele, porque ele está de cama. E foi todo mundo. Chegou lá, quem disse que o pastor Manuel estava na cama? Ele foi visitar uma pessoa que estava pior que ele. Ele era desse jeito. Isso é amor. Irmãos, eu não tenho esse amor pelas almas. Eu não tenho esse chamado. Mas eu acho muito lindo, né? E não encontrar o homem em casa, porque ele foi visitar alguém que estava pior do que ele. Ele levantou e foi visitar. E ele era assim. E eu lembro que quando ele perdeu a visão,
Ele morreu cego. Ele disse: eu dou graças a Deus por eu não enxergar. Pelo menos não fico vendo a corrupção desse mundo. Ele não blasfemou, não. Ele agradeceu a Deus por isso. E é por isso que eu fico vendo esse evangelho do povo, onde o povo inventa coisas, né? Um fala isso e manda jogar as coisas tudo fora, e só pode fazer isso, e não pode fazer aquilo, e é aquela confusão, e outro que vê um Deus malhado com perna grossa, e é uma loucura, uma confusão. Isso são fruto desse evangelho corrompido que tem me preocupado, infelizmente, né? Mas eu tenho orado em prol dessas pessoas. Eu acredito que muita gente também tem orado e que essas pessoas uma hora vai conhecer o verdadeiro Deus e vai saber o que é servir ao Eterno, o que é Deus. Não é isso que apresentaram para eles. E eu espero realmente que eles caiam em si. Porque se esse povo cair na grande tribulação, que eu não acredito que esse povo será arrebatado desse jeito, com esse Deus de desenho animado, Deus com perna grossa malhada, Deus que fica pedindo para jogar as coisas tudo fora, que nem um louco, que fala uma coisa aqui na cabeça da pessoa, aí amanhã já fala outra, e parece um maluco que não sabe o que é que está fazendo. Você imagina esse povo, né? Mas vamos orar por eles, era isso que eu gostaria de falar, tá? Que Deus abençoe aí a você que viu o vídeo, obrigado e até o próximo vídeo.